Bom, então, pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Nós temos para essa semana 3 assuntos, tá? Nós vamos falar sobre equivalência lógica, proposições associadas a uma condicional e negação conjunta e negação disjunta. Ok? Bom, então vamos iniciar com a equivalência lógica, tá? Bom, então, primeira definição. Das duas proposições, né, ou fórmulas proposicionais, P e Q, nós vamos dizer que a proposição P é equivalente à proposição Q, ou logicamente equivalente, quando ambas possuírem o mesmo valor lógico, tá? Então, a notação que nós vamos utilizar nesse caso é a seguinte: P, né, uma setinha dupla Q, tá? Então, repare aqui que é um símbolo similar ao símbolo do conectivo bicondicional, do C somente C. Só que aqui, o condicional é uma setinha simples, né? Apontando para os dois lados, mas com um risquinho simples no meio. Aqui nós temos uma seta dupla, tá? Então faz diferença. Nós vamos ler, né, esse símbolo aqui da seguinte maneira, ó. P é equivalente a Q. Okay? Obviamente, se P e Q são ambas tautologias ou ambas contradições, então são equivalentes. Ou melhor dizendo, toda tautologia é equivalente a uma tautologia e toda contradição é equivalente a qualquer contradição também, né? Porque, lembrando, né, tautologia são aquelas proposições sempre verdadeiras e contradição, as proposições sempre falsas. Então, essa relação de equivalência lógica, ela possui algumas propriedades importantes. A primeira dela é a propriedade que nós chamamos de reflexiva. Por quê? Toda proposição, ela é equivalente a si própria, né? Então, isso é a propriedade reflexiva. Essa relação também é simétrica, ou seja, se P é equivalente a Q, então Q é equivalente a P. Não é toda relação que satisfaz essa propriedade, tá? Ainda na aula anterior, nós estudamos a implicação lógica, né? E na implicação lógica, se P implica Q, nós não podemos concluir que Q implica P. Então, lá não é simétrica, tá? Aqui é simétrica. E essa relação, ela é transitiva, assim como a implicação, tá? Então, se P é equivalente a Q e Q é equivalente a R, então nós concluímos que P é equivalente a R, tá? Então, aí, essas propriedades, elas podem ser úteis para a demonstração de alguns argumentos, como nós veremos mais adiante. Bom, agora, vamos resolver aqui um breve exemplo, que o enunciado diz assim, ó, mostre que a proposição se P, então P e Q, é equivalente à proposição se P, então Q. Ok? Bom, então, mostrar que é equivalente significa mostrar que a definição de equivalência é satisfeita. Segundo a definição de equivalência, duas proposições serão equivalentes quando possuírem o mesmo valor lógico. Então, o que nós temos que mostrar aqui é que ambas as fórmulas proposicionais admitem sempre o mesmo valor lógico, independente do valor lógico das proposições simples componentes. Uma maneira de se fazer isso, né, de mostrar a equivalência entre duas proposições, na verdade existem duas maneiras de fazer isso. Uma é via tabela verdade, que é o que nós vamos fazer agora. E a outra é seguindo o método dedutivo, que nós ainda não estudamos, né, vamos estudar mais adiante. Então, com a ferramenta que nós temos em mãos, que é a tabela verdade, vamos fazer a solução desse exercício. Então, vamos lá. Vamos construir, então, a tabela verdade. Como eu quero mostrar que elas têm o mesmo valor lógico, vou colocar as duas proposições uma do lado da outra. Então, primeiro eu quero construir essa primeira condicional aqui. Para construir ela, né, primeiro identifiquei as proposições simples, são só P e Q. Então, minha tabela verdade vai ter 4 linhas, né, esgotando todas as possibilidades possíveis de valor lógico para P e Q, que seriam, né, ambas verdadeiras, uma verdadeira, outra falsa, ou ambas falsas. Depois, antes de fazer essa condicional, eu preciso ter essa conjunção pronta aqui, ao P e Q,
Então, coloquei aqui primeiro a conjunção. Com a conjunção, que é o lado direito da condicional, eu consigo fazer a condicional. Do outro lado, eu tenho só uma condicional simples, se P então Q, coloquei aqui. Tá? Então, o que nós temos que fazer é preencher essa tabela e comparar as colunas das duas proposições envolvidas para ver se elas possuem exatamente o mesmo valor lógico. Então, vamos preencher a tabela. A primeira conjunção, né, P e Q. A conjunção, como nós sabemos, ela é verdadeira apenas quando ambas as proposições são verdadeiras. Quando uma delas for falsa, a conjunção é falsa. Então, aqui no caso, P e Q são verdadeiras, nós teremos a conjunção verdadeira. Aqui, os demais casos serão todos falsos. Agora, nós vamos construir aqui a tabela verdade da condicional, se P, então, P e Q. Então, eu tenho, se a primeira coluna, né, se P, então, terceira coluna, P e Q. Lembrando, novamente, né, que a condicional, ela só vai ser falsa no caso em que a proposição do lado esquerdo é verdadeira e a do lado direito é falsa, tá? Ou quando a condição é verdadeira, mas a conclusão é falsa. Então, aqui, na primeira linha, nós temos o caso, né? Se V, então a condicional verdadeira. Na segunda linha, eu tenho o caso se V, então F, que é o único caso que deixa ela falsa. Nas terceiras e quartas linhas, eu tenho que a condição falha, e daí, como nós já argumentamos, né, no curso, quando a condicional é falsa, quando a condição é falsa, a condicional é verdadeira. Então, aqui nós temos verdadeiro e verdadeiro. Agora eu tenho a condicional se P então Q é o mesmo conectivo, só que agora eu estou relacionando a primeira com a segunda coluna. Tá? Então aqui eu tenho se V então V, né, verdadeiro. Depois eu caio no caso novamente, se verdadeiro então falso, que vai dar falso. E depois, as duas últimas linhas, novamente a condição falha, então a condicional tem que ser verdadeira. Correto? Bom, agora o que nós fazemos? Comparamos as duas colunas, né, das proposições envolvidas. Então, desse modo, né, como as proposições possuem sempre o mesmo valor lógico, em cada um dos quatro casos isso ocorre, né, sempre o mesmo valor lógico, V e V, F, F, V e V, V e V. Né? Comparando aqui pelas quarta e quinta colunas, então nós concluímos pela definição que de fato as proposições são equivalentes e concluímos o exercício. Então nós podemos utilizar a seguinte notação. Se P então P e Q é equivalente a se P então Q. Certo? Mais um exemplo, né, para fixarmos muito bem. Esse exemplo é bastante importante, nós já até fizemos ele, né, informalmente, nas aulas anteriores, que eu queria justificar que a bicondicional, na verdade, são duas condicionais. Então, aqui a gente pede para mostrar que a proposição P, C e somente C, Q, é equivalente a se P, então Q, e se Q, então P. Ou seja, a bicondicional é a condicional de um lado e a condicional do outro. Tá? A condicional indo e a condicional voltando. Por isso que, quando nós formulamos uma proposição em termos de bicondicional, C e somente C, nós fazemos a demonstração, na maioria das vezes, em duas partes. Uma indo, outra voltando. Uma que a gente chama de ida, outra que chama de volta. Por causa desse fato. Tá? Nós vamos trabalhar melhor isso mais para frente. Então, novamente, existem duas maneiras de fazer isso, ou método dedutivo, ou tabela verdade, né? Nós, por enquanto, só conhecemos a tabela verdade, e é o que nós vamos utilizar aqui. E, na verdade, essas primeiras proposições, elas são estabelecidas via tabela verdade mesmo, né? Para que depois nós tenhamos os insumos necessários, né? Tenhamos conhecimento ali, base, né, de informação para poder trabalhar o método dedutivo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou construir na tabela verdade o lado direito da equivalência. E depois o lado esquerdo e a gente compara. Então, aqui eu
Primeira coisa que eu vou fazer, lembra lá acerca do uso de parênteses, né? Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é a condicional, se P, então Q. Depois eu tenho que fazer a condicional se Q, então P, a inversa. Com elas duas prontas, eu posso fazer a conjunção entre elas, tá? O E. Então, assim eu vou concluir o lado direito. O lado esquerdo é eu concluo de uma vez só, que é a bicondicional P, C e somente C, Q. Tá? Então vamos lá. Preenchendo a tabela verdade, primeiro nós temos a condicional, se P, então Q, então estou relacionando aqui a primeira e segunda coluna. Então, se verdadeiro, então verdadeiro vai dar verdadeiro, se V, então F é o único caso falso, nas outras duas linhas vai ser verdadeiro, porque começa a condição é falsa. Agora eu vou fazer se Q, então P, não é a mesma coisa, tá? Porque agora é se segunda coluna, a condição é a segunda coluna. Então, a primeira coluna, a conclusão é a primeira coluna. Então, aqui eu tenho o caso se V, então V, que vai dar verdadeiro. Depois eu tenho o caso se F, então V, que vai dar verdadeiro também, porque a condição falhou. Depois eu tenho o caso se V, então F, que vai dar falso, é o único caso de condicional falso. E por fim eu tenho o caso aqui se F, então F, que também dá verdadeiro. Depois eu posso fazer a conjunção entre as duas, né? O E agora só vai dar verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Então aqui V e V vai dar verdadeiro, F e V dá falso, V e F dá falso, V e V dá verdadeiro. Tá? E por fim, nós teremos aqui ainda a bicondicional, P, C e somente C, Q. Lembrando lá que a bicondicional é verdadeira quando as proposições assumem o mesmo valor lógico. Então aqui, ambas são verdadeiras, vai dar verdadeiro. Nas segunda e terceira linhas, elas têm valor lógico alternado. Na última linha, elas têm o mesmo valor lógico, que é falso. Então a bicondicional é verdadeira. Comparando aqui novamente a quinta e sexta coluna, nós vemos que elas são idênticas, tá? São idênticas. Isso significa que em qualquer caso possível, a fórmula proposicional se P então Q e se Q então P tem o mesmo valor lógico da bicondicional P, C e somente CQ. Então, isso é justamente o que está sendo exigido na definição 1. Logo, existe a equivalência entre essas proposições e nós podemos escrever, né, essa equivalência aqui, conforme ele tinha pedido para demonstrar no enunciado. Tá? Bom. Teorema. A proposição P, ela é equivalente a uma proposição P, Q, C e somente C, a bicondicional é tautológica. Tá? Então, lembra lá, na aula passada, nós enunciamos um teorema similar para implicação. Então, lá, P implicava Q, quando a condicional se P então Q era tautológica. Né? Aqui, nós estamos estendendo esse fato para a equivalência. E isso, a equivalência, ela ocorre, né, quando a bicondicional P, C e somente CQ é tautológica. Nós vamos demonstrar esse fato, tá? Primeiro eu vou fazer um esboço aqui, depois eu vou apresentar uma demonstração mais formal. Mas, como eu observei nas aulas anteriores, né, nós ainda não teríamos condições para desenvolver essa demonstração a rigor da maneira que vai ser feita aqui. Então, procurem tentar entender a ideia, né? E mais para frente vocês vão conseguir compreender os detalhes. Então, vamos lá. Olha, primeiro aqui ele diz sobre a bicondicional ser tautológica. Então, eu coloquei aqui um lembrete para nós, que é a tabela verdade da bicondicional. Então, a tabela verdade da bicondicional, ela é essa aqui, né? Que a gente sempre utiliza. Ela é verdadeira quando ambas as proposições possuem o mesmo valor lógico. Então, dizer que ela é tautológica significa dizer que a segunda e terceira linha não ocorrem, tá? Então, significa dizer que ou vai ocorrer a primeira ou a última linha, tá?
Então, é isso que a gente vai tentar mostrar. Nesse caso, então, a gente vai mostrar que ambas serão verdadeiras ou ambas serão falsas. Como eu disse, quando a proposição é formulada em termos de uma bicondicional, C e somente C, pelo exemplo 2 que nós fizemos lá, a demonstração precisa ser feita em duas partes, né, que é uma condicional e a outra. Então, na parte 1, que a gente chama de ida, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou supor que as proposições são equivalentes e eu vou mostrar que a bicondicional é tautológica. Na parte 2, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou supor que a bicondicional é tautológica e vou mostrar que as proposições são equivalentes, tá? Essa tabela, a verdade é que essa demonstração é extremamente simples, do ponto de vista teórico, digamos assim. O mais difícil aqui mesmo é a estrutura dela, né? Porque o fato matemático é evidente. Quando nós construímos aqui a tabela verdade, né, já verificamos que nós não queremos essas duas linhas, então elas serão ou ambas verdadeiras ou ambas falsas. Ou seja, elas vão possuir o mesmo valor lógico e vai cumprir a definição de equivalência que foi dada no início da aula. Então, matematicamente, não é desafiadora essa demonstração. Então, vamos lá. Então, vamos escrever aqui. Eu vou escrever a parte 1 e a parte 2 já na sequência, né? Sem fazer uma separação, que é mais ou menos a maneira que a gente sempre faz. Então, vamos lá. Primeiramente, né, vamos supor que P e Q são equivalentes. O que significa ser equivalente? Significa cumprir a definição de equivalência. Segundo a definição de equivalência, duas proposições são equivalentes quando possuem o mesmo valor lógico. Então, quando eu digo que elas são equivalentes, eu posso utilizar o fato que elas possuem o mesmo valor lógico, tá? Então, suponha que elas são equivalentes. Assim, por definição, ambas possuem o mesmo valor lógico, tá? O que significa possuir o mesmo valor lógico, né? Significa que ou ambas são verdadeiras ou ambas são falsas, né? Lembra lá do princípio do terceiro excluído, que nós já falamos antes, né? Não tem outra possibilidade. Em ambos os casos, se ambas são verdadeiras, a bicondicional é verdadeira. E se ambas são falsas, a bicondicional também é verdadeira. Tem a tabelinha verdade lá da bicondicional no slide anterior. Portanto, nós concluímos que a bicondicional é tautológica, tá? Ela é verdadeira. Então, pronto, já foi a parte 1, a ida, né? Nós saímos do fato que elas são equivalentes e mostramos que a bicondicional é tautológica. Agora vamos na volta. Suponha que a bicondicional é tautológica, vamos mostrar que elas são equivalentes. Então, suponha agora que a bicondicional é tautológica, ou seja, ela é verdadeira. Assim, o valor lógico dela é verdadeiro, tá? Portanto, pela tabela verdade da bicondicional, nós temos aqui, né, no slide anterior, eu deixei de colinha aqui, pelo slide anterior, né, a bicondicional é verdadeira. Então, ou eu estou na primeira linha, ou eu estou na quarta linha. Então, pela tabela verdade da bicondicional, nós concluímos que P e Q possuem ou são ambas verdadeiras ou são ambas falsas, que é a mesma coisa que dizer que elas possuem o mesmo valor lógico. E se possuem o mesmo valor lógico, elas são equivalentes, tá? Então, nós conseguimos mostrar o fato que se a bicondicional é tautológica, então P e Q são equivalentes. Bom, agora vamos ao próximo exemplo aqui. Nós temos uma proposição, que eu vou denotar por C, que é uma contradição. Tá? Como nós vimos na aula passada, contradição, proposição sempre falsa. Então, eu quero mostrar que a proposição se P e não Q, então C, é equivalente a se P, então Q. Tá? Então, se P e não Q, então C, é equivalente a se P, então Q. Ok? Nós vamos fazer
novamente essa demonstração por uma tabela verdade. A primeira coisa que a gente faz na tabela verdade é identificar as proposições simples componentes. Aqui nós temos 3 proposições simples, P, Q e C. Pelo que nós falamos, né, argumentamos nas aulas anteriores, nós teríamos uma tabela verdade com 2 elevado ao cubo, que daria 8 linhas. Porém, isso não se faz necessário, porque eu não preciso considerar os casos em que a proposição C é verdadeira, porque eu já falei no enunciado que ela é falsa. Ela é contradição. Então, a minha tabela verdade vai continuar tendo 4 linhas apenas, tá? Eu só vou considerar as proposições P e Q. Posso até colocar uma coluna, não coloquei aqui, mas poderia colocar uma coluna para a proposição C e preencher ela com falso em todos os casos. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou construir aqui o lado esquerdo, depois o lado direito. Então aqui, para fazer o lado esquerdo, primeiro eu preciso fazer a conjunção. Para fazer essa conjunção, primeiro eu vou precisar da negação. Então eu coloquei aqui P e Q, vou negar a proposição Q, depois eu faço a conjunção, com isso pronto eu consigo fazer a condicional. Tá? Lembrando que C eu já conheço. Aí eu fiz aqui esse lado. Depois eu faço o lado direito, se P então Q. Tá? Aí é só, eu poderia comparar essas duas colunas e ver a equivalência. Mas para a gente exercitar o teorema 1, eu vou construir a bicondicional associada à equivalência, tá? Então, primeiramente, né, observe que a bicondicional associada à equivalência dada é essa bicondicional aqui, né? Se P e não Q, então C, C e somente C, se P, então Q. Tá? Essa é a bicondicional associada. Pelo teorema, se essa bicondicional for tautológica, eu vou conseguir concluir a equivalência. Então, eu vou construir direto a tabela verdade dessa proposição. Então, já fiz o lado esquerdo está aqui, o lado direito, coloquei aqui, essa condicional. Com os dois lados prontos, eu vou fazer a bicondicional. Então, vamos lá. Coloquei as 4 possibilidades aqui, né? VV, VF, FV e FF. Depois, eu vou negar a proposição Q. Então, se Q é verdadeira, não Q vai ser falso. E vice-versa. Se Q é falso, não Q é verdadeiro. Tá? Fiz a troca. Depois eu vou fazer a conjunção. P e não Q. Primeira e terceira coluna. V e F da F. Depois V e V da V. F e F da F. F e V da F também. Pronto. Agora eu vou fazer a condicional. Se isso aqui, então contradição. Contradição é falso, tá? Então eu vou ter, se F, então F, vai dar verdadeiro. Se V, então F, vai dar falso. Se F, então dá verdadeiro, tá? Toda vez que a condição falha, a condicional é verdadeira. Se F, então V. Então tá aqui essa primeira condicional do lado esquerdo. A condicional do lado direito, se P, então Q. Se V, então V, vai dar verdadeiro. Se V, então F, dá falso. Se começa com F, dá verdadeiro. Pronto. Agora, feito o lado esquerdo, feito o lado direito, nós vamos fazer a bicondicional agora. Então, se V, então V, dá verdadeiro. Se V, C e somente CV, dá verdadeiro. F, C e somente CF, dá verdadeiro também. E os últimos casos são iguais ao primeiro. Então, o que aconteceu aqui? A bicondicional é verdadeira em todos os 4 casos possíveis. Então, essa bicondicional que a gente chama de tautologia, ela é tautológica. Então, portanto, como a bicondicional é tautológica, segue pelo teorema 1 que vale a equivalência dada. Então, de fato, se P e não Q, então contradição, é equivalente a se P, então Q. Ok? Essa proporçãozinha, né, simples, que a gente fez aí, sem nenhuma dificuldade para demonstrar, ela é de fundamental importância, porque ela nos dá uma técnica de demonstração bastante interessante. Nós vamos ver agora nessa observação. Tá? Então, veja bem,
essa proposição, né, essa equivalência, né, então a equivalência do lado esquerdo aqui com o lado direito, ela nos afirma que provar a condicional se P então Q é o mesmo que provar a condicional se P e não Q então contradição, tá? Porque elas possuem o mesmo valor lógico. Então, isso nos dá uma técnica de demonstração chamada prova por contradição ou prova por redução ao absurdo. Tá? E quando nós utilizamos essa técnica, ao invés, né, para provar isso aqui, usando uma técnica direta, nós supomos a validade da proposição P e concluímos a validade da proposição Q. Contudo, às vezes a técnica de demonstração direta ela falha, né? Como nós veremos mais a seguir. Então, supondo P, fica muito difícil enxergar a validade de Q e às vezes a gente nem consegue. Tá? Não se conhece uma maneira de se fazer isso. Então, na técnica de redução ao absurdo, além de supor a validade da proposição P, a gente pode supor a não validade da proposição Q. A gente supõe P e não Q. E conclui que vai dar uma contradição, ou seja, vai dar um absurdo. Tá? Por isso chama técnica de demonstração por absurdo. Então, se você assumir a hipótese e, ao mesmo tempo, negar a tese, isso gera um absurdo. Então, essa é, ou gera uma contradição. Então, essa é a técnica de demonstração por contradição. Ok? Então, nessa parte de equivalência lógica, nós encerramos aqui com esse exercício, que é a chamada regra de exportação e importação, que nós queremos que vocês mostrem a equivalência dessas proposições aí, tá? Se P, então, se Q, então R, é equivalente a se P e Q, então R, ok? Regra de importação e exportação, ok? Bom, e eu vou deixar isso aí para vocês. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ok. Bom, um segundinho, que eu estou abrindo aqui o próximo material. Segundo que ele já vai projetar. Então, como eu falei ainda no início da aula, né, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro foi equivalência, já falamos, agora vamos falar sobre as proposições associadas a uma condicional e terminar com as definições de negação conjunta e negação disjunta, tá? Então, vamos lá. Bom, então, proposições associadas a uma condicional, tá? Nós vamos verificar 3 proposições. Então, primeira coisa, nós vamos considerar uma proposição condicional, tá? Da forma mais simples, se P, então Q, condicional, ok? Então, primeira definição, né? Nós chamam-se proposições associadas a essa condicional as seguintes proposições, tá? São 3. A recíproca, a contrária e a contrapositiva. Então, a proposição recíproca a se P, então Q, é a proposição se Q, então P. Então, inverto os papéis, tá? Então, a recíproca da ida seria a volta, digamos assim. Tá bom? Depois nós temos a proposição contrária, que por definição ela é a negação dos dois lados, tá? Não é a negação da condicional.
É a negação da condição e a negação da tese. Então, a contrária de se P, então Q, é se não P, então não Q. Depois nós vamos ver que a negação da condicional não é isso, tá? Não é isso. E, por último, a contrapositiva. A contrapositiva, eu vou continuar negando as partes, mas agora eu ainda vou inverter elas de posição. Então, ela vai ser como se fosse a recíproca que inverte e vai ser como se fosse a contrária que depois nega, tá? Então, a contrapositiva é se não Q, então não P, tá? Então, nós vamos ter isso em mente. Temos a condicional, se P, então Q. Recíproca é se Q, então P. Então, inverte os papéis. Contrária, nega as duas. Se não P, então não Q. Contrapositiva, inverte e nega. Se não Q, então não P. Tá? Essas são as três proposições associadas a uma dada condicional. Então, toda vez que eu te dou uma condicional, você pode derivar essas três proposições dela. Tá? A partir dela, você pode obter essas outras três. Bom, agora nós vamos construir a tabela verdade da condicional e das proposições, das três associadas a ela, tá? Que também são condicionais. Então, vou construir a tabela verdade do se P, então Q, e das três associadas, da recíproca, da contrária e da contrapositiva. Então, coloquei aqui, só tenho duas proposições simples envolvidas, P e Q, então, tabela verdade com 4 linhas. Aqui estão as 4 possibilidades, aquelas que a gente já está bem habituado. Depois, eu vou colocar aqui nas terceira e quarta colunas, as negações, porque eu vou usar a negação para definir a contrária e a contrapositiva. Então, coloquei aqui não P e não Q. Só trocar, né? Então, aqui P é verdadeira, não P fica falso, e vice-versa. Não Q, só negar aqui, então, quando é V fica F, quando é F fica V, ok. Agora, condicional. Condicional a gente também já conhece, está lá nos materiais das primeiras aulas, né? Então, se P, então Q, se V, então V é verdadeiro, se V, então F é o único caso falso. E se começa com F, dá V. Agora, a recíproca, né? Se Q, então P. Então, se V, então V dá verdadeiro, se F dá verdadeiro, se V, então F dá falso, se F, então F dá verdadeiro. Aqui é recíproca. A contrária é se não P, então não Q. Então, ó, se F, então F, dá V. Se F, então V, dá V. Se V, então F é o único caso falso. Se V, então V, dá verdadeiro. E depois a contrapositiva. Se não Q, então não P. Se quarta, então terceira coluna. Então, se F, dá verdadeiro. Se V, então F, dá falso. Se F, então V, dá verdadeiro. Tá? Opa, aqui tá errado, tá? Aqui é verdadeiro. Eu vou arrumar antes de postar. E se V, então V, vai dar verdadeiro. Ok? Bom, então, observando essa tabela verdade, o que nós podemos concluir, né? Primeira coisa que a gente conclui é que aqui, ó, as colunas da recíproca e da contrária, elas são exatamente as mesmas, tá? Então, elas possuem sempre o mesmo valor lógico. Possuir o mesmo valor lógico significa ser equivalente. Então, a recíproca é equivalente à contrária. E a condicional é VFVV, que é a mesma coisa que a contrapositiva. Lembrando que essa que está selecionada está errado, tá? Então, vai dar VFVV, VFVV, ok? Então, a condicional, ela tem o mesmo valor lógico que a contrapositiva, então ela é equivalente à contrapositiva. Então, nós extraímos essas duas conclusões, tá? Aqui eu já conceitei esse valor lógico, tá? Repara que o não que é falso, então a condicional tem que ser verdadeiro. Então, conclusão, a condicional é equivalente à sua contrapositiva. E a recíproca é equivalente à sua contrária. Tá? Na verdade, a contrária é a contrapositiva da recíproca. Depois vocês pensam nisso aí que eu falei, tá? Tenta se convencer disso. A contrária é a contrapositiva da recíproca. Dá uma verificada nisso. Então, a condicional, ela não é equivalente à sua recíproca e nem à sua contrária.
Isso significa que se vale se P, então Q, não posso concluir que vale se Q, então P. Tá? Então, isso tem que ficar claro. Então, vamos fazer um exemplo para a gente treinar um pouquinho esses conceitos. Então, considere a seguinte proposição sobre um triângulo T. Proposição P diz o seguinte, olha, o triângulo T é equilátero. E a proposição Q diz, o triângulo T é isósceles. Então, no item A, ele quer, escreva a condicional, se P, então Q, e as suas proposições associadas. Então, vamos lá, condicional. Se P, então Q. Se T é equilátero, então T é isósceles. Pronto. Recíproca. A recíproca é se Q, então P. Se T é isósceles, então T é equilátero. Tá? Essa é a recíproca. A contrária, se não P, então não Q. Se T não é equilátero, então T não é isósceles. E a contrapositiva, se não Q, então não P. Se T não é isósceles, então T não é equilátero. Ok? Então, aqui estão as 4 proposições. A primeira, que é a condicional, é equivalente à última, que é a contrapositiva. E a segunda é equivalente à terceira. Tá? Então, veja bem. Ó. Se T é equilátero, então T é isósceles. Isso é um fato verdadeiro. Porque ser equilátero é 3 lados iguais. Ser isósceles é pelo menos 2 lados iguais. Então, se ele tem 3 lados iguais, tem 3. Né? Então, se ele é equilátero, ele é isósceles. Beleza, isso é verdade. Aí a contrapositiva. Se ele não é isósceles, ele não é equilátero. Ou seja, ele está dizendo, olha, ele não tem pelo menos 2 lados iguais. Não tem. Tá? Então, se ele não tem 2 lados iguais, não pode ter 3. Né? Se ele não tem nem 2, não pode ter 3. Isso que ele está dizendo. Né? Então, é equivalente à proposição condicional. Bom, então, para isso, nós já falamos até sobre essa contrapositiva lá quando a gente introduziu a condicional, tá? Vamos dar uma olhadinha lá na aula 2 ou 3, salvo erro. Então, vamos agora para o item B. Considere o triângulo T abaixo. Determine o valor lógico das proposições do item A. Então, esse triângulo T é esse aqui. Ele tem 2 lados iguais, 5 e 5, e um terceiro lado diferente, que é igual a 3. Então, esse triângulo aqui, obviamente, é um triângulo isósceles e não equilátero. Tá? Então, proposição P, T é equilátero, falso. Proposição Q, T é isósceles, verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Agora vamos só verificar aqui as condicionais. Ó. Se P, então Q, vai cair no caso se F, então V, que vai dar verdadeiro. Tá? Se F, então V, dá condicional verdadeiro. Se Q, então P, vai cair no caso se V, então F, que é falso. É o único caso que a condicional é falso. Se não P, então não Q, que é o contrário. Se P é falso, não P é verdadeiro. Se Q é verdadeiro, não Q é falso. Então, se não P, então não Q, vai cair no caso se V, então F, que é falso. E a contrapositiva vai cair no caso se não Q, então não P. Então, vai cair no caso se F, então V. Né? Se começa com falso, condicional verdadeiro. Tá? Então, repare que para esse triângulo, né, a primeira e a última é verdadeira e as duas outras são falsas, e isso vai ser assim sempre. Na verdade, essas duas do meio aqui, elas podem ser verdadeiras também para algum triângulo, tá? Só a primeira e a última, que são sempre verdadeiras, nunca serão falsas. Agora, vamos para um segundo exemplo aqui. Ó. Considere as seguintes proposições sobre um número real x. Proposição P. Diz o seguinte, x ao quadrado é ímpar. E a proposição Q diz que x é ímpar. Tá? Então, proposição P. Você vai pegar um número x que está dado, tá? Esse número aqui não é variável aqui. É um número, digamos que, conhecido. X ao quadrado é ímpar, diz a proposição P. E a proposição Q diz que x é ímpar. Então vamos lá. Vamos escrever a condicional, né, no item A.
e pergunta, né, qual a sua opinião sobre o valor lógico dessa proposição, e depois pergunta se você consegue demonstrar, consegue provar isso. Depois, mesma coisa, escreve a contrapositiva, sua opinião sobre o valor lógico e tenta demonstrar. Então, vamos lá. Então, aqui, proposição P, x quadrado é ímpar, que x é ímpar. Condicional se P, então Q. Se x ao quadrado é ímpar, então x é ímpar. Essa é a proposição. Tá, e aí, qual que é o valor lógico dessa condicional? Né? Se x ao quadrado é ímpar, então x é ímpar. Qual que é o valor lógico dessa proposição? Então, a princípio, vamos dizer que a gente não sabe. Então, vamos fazer uns testes aí para a gente ter um palpite. Teste não mostra nada, tá? Não prova nada. Mas vamos ter um palpite aí sobre isso. Então, como eu estou falando de um número e do seu quadrado, então vou começar a elevar os números ao quadrado aí, tá? Se eu começar com 1, 1 ao quadrado é 1, que é ímpar. E 1 é ímpar. Então, funciona bem. O 2. 2 ao quadrado é par. Então, a condição falha. Se a condição falha, eu não preciso olhar a conclusão, porque a condicional é verdadeira. Aí vamos para o 3. 3 ao quadrado é 9. 9 é ímpar. Ok, então a condição é verdadeira. Aí eu tenho que olhar a conclusão, porque não pode ser falsa. E 3. 3 também é ímpar. Então, a conclusão também deu. Tanto o x quadrado quanto o x foram ímpar. Depois eu vou olhar o 4. Ó. 4 ao quadrado é 16, e 16 é par. Então, a condição falha. Se ela falha, independentemente da conclusão, a condicional continua verdadeira. Então, aí a gente começa a intuir que nós não precisamos considerar direito os casos em que o quadrado dá par. Então, beleza. Então, a hipótese é falsa, logo a condicional é verdadeira. Tá valendo. 5 ao quadrado dá 25, 25 é ímpar. Tem que olhar a segunda parte. 5 também é ímpar. Então, beleza. Se eu tentar o 6 ao quadrado dá 36, 36 é par, vai valer. Depois, 7 ao quadrado, 49, 49 é ímpar, mas o 7 também é. Então, vale também. Ou seja, todos os casos que eu tentei aqui, até o 7, tudo deu verdadeiro para essa condicional. Então, o meu palpite é que essa condicional é verdadeira. Aí, cada um pode ter o seu palpite, né? Pode achar que ela é verdadeira, pode achar que ela é falsa. Quem acha que é falsa, ele fica na expectativa de, em algum momento, pegar um número que seja par e quando ele leva ao quadrado fica ímpar. Tá? Então, essa é... Aí, beleza. Vamos tentar demonstrar isso usando a técnica de demonstração direta. Se x ao quadrado é ímpar, então x é ímpar. Tá? Então, como ela parece verdadeira, a gente tem que tentar demonstrar. Então, seja x ao quadrado um número ímpar. Tá? Número ímpar. O que significa o número ser ímpar? O número é ímpar quando ele deixa resto 1 na sua divisão por 2. Não é? Então, o número é par quando ele deixa resto 0, ou seja, quando divide por 2, sobra nada. Então, o número par é 2 vezes alguma coisa. O número ímpar sobra 1 lá embaixo. Então, ele é 2 vezes alguma coisa mais 1. Então, a caracterização matemática de paridade é essa. Então, nós sabemos que se um número é ímpar, no caso x² é ímpar, então vai existir um número natural, que eu chamei aqui de n, tal que o x ao quadrado é 2n mais 1. Tá? Ou seja, deixa resto 1 na divisão por 2. Ok. Daí, o que acontece? Eu quero saber, o x² é ímpar, eu quero estudar o x. Então, o que eu faço aqui? Para estudar o x, vou tentar isolar ele. Aí eu passo uma raiz quadrada aí. Aí eu vou ter que o x é raiz quadrada de 2n mais 1. O que é raiz quadrada de 2n mais 1? Dá para saber se isso é par ou é ímpar? Não dá. Infelizmente não dá. Tá? Para ser par, eu teria que escrever 2 vezes alguma coisa. Para ser ímpar, 2 vezes alguma coisa, sobrando 1. Aqui, eu tenho uma raiz desse negócio aí. Não sei se essa raiz vai... O que vai virar com essa raiz? Então, conclusão. Eu tenho um fato que parece verdadeiro, fiz vários casos e tal. O caso parece simples, mas eu não sei provar. Tentei provar, falhou. Tá? Então, a técnica de demonstração direta falhou.
Aqui é uma boa saída. O item B pede para construir a contrapositiva. Nós vimos lá que a proposição é equivalente à sua contrapositiva. Então, demonstrar uma ou a outra dá na mesma. Tá? Então, nós vamos ver como que a contrapositiva pode facilitar a nossa vida. Então, vamos escrever a contrapositiva. A contrapositiva de se P, então, que é se não que, então, não P. Então, se não que é x é ímpar. Então, não que, x é par. Então, não P. Né? P é x ao quadrado é ímpar, negação, x ao quadrado é par. Então, a contrapositiva é, se x é par, então x ao quadrado é par. Posso inspecionar aqui alguns elementos para ter um insight sobre a contrapositiva. Quando x for ímpar, 1, 3, 5, 7, 9, não preciso nem testar, porque a condição vai falhar, a condicional vai ser verdadeira. Então, só vou me preocupar com os pares. Então, eu vou tentar aqui 2, 4, 6, 8, né? 2 ao quadrado é 4, que é par, 4 ao quadrado é 16, que é par, 6 ao quadrado é 36, que é par, 8 ao quadrado é 64, que é par. Novamente, parece válida mesmo essa proposição, que eu já tinha verificado que a condicional parecia válida, então a contrapositiva também deve ser. Continuamos com a mesma ideia. Então, agora vamos tentar demonstrar ela, né? Já que ela é verdadeira, vamos procurar uma prova para ela. Então, vamos tentar fazer uma prova direta. Então, seja x um número par, tá? Então, vou supor a hipótese. X é par. Se ele é par, então existe um número natural, que eu vou chamar de n, tal que o x, quando dividido por 2, dá resto zero, então existe um n, tal que o x é 2 vezes n. X é 2n. Agora eu quero estudar o x ao quadrado, para ver se ele é par ou ímpar. Então, eu vou levar isso aqui ao quadrado. X ao quadrado é 2n ao quadrado, que é 4n quadrado. 4n quadrado pode ser escrito como 2 vezes 2n quadrado. Ora, se n é um número natural, n ao quadrado continua natural. Multiplico por 2, continua natural. Então, esse 2n quadrado aqui é um número natural. Isso significa que o x ao quadrado é 2 vezes um número natural qualquer. Ou seja, se um número é 2 vezes um natural, ele é par. Então, posso concluir facilmente que x ao quadrado é um número par. Tá? E assim fica demonstrada a proposição. Então, demonstramos muito fácil, né? Se x é par, então x ao quadrado é par. Muito simples, né? Só traduzir, ele veio ao quadrado e já vi que é. Acabou. Então, essa proposição foi demonstrada facilmente. Como a contrapositiva é equivalente à condicional, eu demonstrei a condicional. Então, aqui eu não demonstrei só que se x é par, x ao quadrado é par. Eu demonstrei também que se x ao quadrado é ímpar, então x é ímpar. Demonstrei as duas coisas nessa demonstração simples aqui. Então, essa contrapositiva, ela também nos dá uma técnica de demonstração bastante eficiente, tá? Então, mais uma vez aqui, para fixar as ideias, né? Foi fácil mostrar que a contrapositiva é verdadeira. A contrapositiva é equivalente à condicional, então significa que se a contrapositiva é verdadeira, a condicional também é. Se x ao quadrado é ímpar, então x é ímpar, é verdadeiro. Então, nós aprendemos com esse exemplo que, quando provamos a contrapositiva, nós também provamos a sua condicional e vice-versa. E ainda que provar a contrapositiva é equivalente a provar a condicional. Ok? Então, muitas vezes, nós tentamos demonstrar uma proposição, não conseguimos, a gente escreve a contrapositiva dela e tenta demonstrar e às vezes sai fácil. Mais um exemplo, determinar a contrapositiva da recíproca de se x igual a zero, então x menor que 1. E depois a contrária da contrapositiva de se x menor que 1, então x menor que 3. Então vamos lá. Ó. No item A, eu quero a contrapositiva da recíproca. Então primeiro eu vou escrever a recíproca, depois eu faço a contrapositiva dela. Então a recíproca é inverter os papéis. Então a recíproca de se x igual a 0, então x menor que 1 é se x menor que 1, então x igual a 0. Então, se x menor que 1, então x igual a 0. Agora, a contrapositiva da recíproca, não da original.
A contrapositiva nega, inverte os papéis e nega. Então, fica a negação de x igual a zero é x diferente de zero. Então, se x é diferente de zero, então, negação da condição. X maior ou igual que 1. Tá? A negação de menor é maior ou igual. Então, a contrapositiva da recíproca é, se x é diferente de zero, então x maior ou igual que 1. Depois, a contrária da contrapositiva. Então, primeiro eu vou fazer a contrapositiva. Então, na contrapositiva eu nego e inverto. Então, se x maior ou igual que 3, então x maior ou igual que 1. Se x maior ou igual que 3, então x maior ou igual que 1. Agora, a contrária dela, nego os dois lados. Negação de x maior ou igual que 3 é x menor que 3. E negação de x maior ou igual que 1 é x menor que 1. Então, se x menor que 3, então x menor que 1. Ok? Agora, um resuminho rápido, né, do que nós vimos. Eu tenho a proposição condicional, se P então Q. A partir dela, eu consigo 3 outras proposições, que são as proposições associadas à condicional. São elas: recíproca, contrária e contrapositiva. Tá? Recíproca, contrária e contrapositiva. Essas setinhas azuis indicam que essas 3 aqui podem ser obtidas a partir da primeira. E as setinhas vermelhas significam que são equivalentes. Nós aprendemos também que a condicional é equivalente à sua contrapositiva e que a recíproca é equivalente à contrária. Tá? Então, esse é o resuminho dessa parte aqui, tá? Das proposições associadas. Agora, para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre negação conjunta e negação disjunta de proposições. Vamos apresentar só as definições, as tabelas verdade, tá? Isso não é um conceito tão amplamente utilizado, não, mas convém mostrar. Então, vamos lá, né? Segunda definição. Dadas duas proposições, P e Q, nós chamamos de negação conjunta de P e Q a seguinte proposição: não P e não Q. Tá? Então, a conjunção de não P com não Q. A notação que nós vamos utilizar é a setinha para baixo. Tá? Então, P, setinha para baixo, Q, é a negação conjunta das duas. É a mesma coisa que a proposição não P e não Q. Não P e não Q. Tá? Agora, vamos construir a tabela verdade da negação conjunta, né? Para a gente conhecer. Então, eu vou ter P e Q, vou precisar das duas negações, e depois eu vou fazer a conjunção entre elas, que é justamente isso aqui. Então, P e Q, 4 possibilidades estão aqui, neguei, tá? Facinho de negar. Depois eu vou fazer não P e não Q. F e F da F. F e V da F, V e F da F, V e V da V. Tá? Então, o único caso que foi verdadeiro é quando ambas as proposições eram falsas. Tá? Então, essa é a tabela verdade da negação conjunta. P, setinha para baixo, Q. Tá? A tabela verdade dela é F, 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 V, quando a gente está seguindo essa padronização aqui para construir a tabela verdade. Ok? Então, isso é a negação conjunta, tá? P, setinha para baixo, Q, é a mesma coisa aqui. Não P e não Q, tá? A gente pode pensar nisso como um novo conectivo, né? Nós já tínhamos lá negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, eram 5. Agora a gente pode incluir um sexto, que é a setinha para baixo, tá? Que é a negação conjunta. Nós temos também a negação disjunta de duas proposições. Negação disjunta entre P e Q é a proposição não P ou não Q. Setinha para cima é a anotação que a gente vai utilizar. Então, quando você vê escrito P, setinha para cima, Q, isso é a mesma coisa que a proposição não P ou não Q. Vamos construir novamente a tabela verdade. Tenho as proposições simples P e Q, os 4 casos canônicos, depois não P e não Q, fiz a negação aqui, onde P era verdadeiro fica falso, onde era falso fica verdadeiro, mesma coisa com Q. Agora, negação disjunta, tá?
que é a setinha para cima. Então, é não P ou não Q. Então, é esse ou esse. Tá? Então, a disjunção, quando uma é verdadeira, já é verdadeira. Então, F vai dar falso. F ou V dá V, V ou F dá V, V ou V dá V. Tá? Então, a negação disjunta só é falsa. A negação conjunta só é verdadeira num caso, quando ambas são falsas. E a negação disjunta só é falsa em um caso, que é quando ambas são verdadeiras. Ok? Esses símbolos, setinha para baixo e setinha para cima, que nós utilizamos para definir as negações conjunta e disjunta, respectivamente, eles são chamados conectivos de Sheffer. Tá? Conectivos de Sheffer. E, para finalizar a nossa aula, nós temos aqui 3 exercícios para vocês. Tá? Primeiro, mostrar uma equivalência envolvendo negação disjunta. O segundo, determinar valor lógico envolvendo negação conjunta e disjunta. E o terceiro eu tenho aí uma condicional, né, e peço as proposições associadas a essa condicional e os respectivos valores lógicos. Tá? Então, lembrando que no material anterior ficou um exercício, mais 6 agora, 4 exercícios. E eu postei também, ontem à tarde, uma lista com mais 16 exercícios. Tá? Então, para essa semana aí, vocês têm 20 exercícios, ok? Como eu disse, tem uma videoaula lá para vocês, com alguns exercícios resolvidos, né? E é isso aí. Só um segundinho. Bons estudos, então, pessoal, nessa semana.